Boa tarde, amigos. Obrigado a vocês sintonizados na Band TV, Canal 10 para todo o Rio Grande do Sul. Aquela live do YouTube tradicional, bombando mundo afora à sua disposição. Eu já vou chamar a enquete interativa. Mas a gente tem tanta informação que nós vamos abrir com a primeira informação. Acabaram as férias de João Batista Filho. Bom retorno. Estávamos com muita saudade, que já passou. 5 segundos de saudades também já terminou. E o JB, antes da enquete interativa, vai abrir com uma informação. Mas eu te digo o seguinte, JB, verdadeiro, estava com muitas saudades. Com tantas saudades que ontem eu estava instável emocionalmente e nem compareci ao programa. Tantas saudades que eu estava da tua presença. Por isso que o Tiger apresentou. E muito bem, aliás. E muito bem. Me preocupou, tanto é que eu já voltei correndo também. Já voltei correndo também. Chama aquilo de apresentação. Não, o Tiger é craque. Não, o senhor não faça isso com o Tiger Junk. O Tiger Junk é um... Estou muito incomodado com o Tiger Junk, você sabe por quê. Que camisa linda essa aí, hein? Pra jogar um xadrez ou uma dama, essa tua camisa aí é um tabuleiro, Tiger Junk. Partiu, Meneghete. Parque do Marinha, hoje eu e tu, 3 da tarde, um tabuleiro de dama e nós vamos ver quem é quem. Tá fechado, tá fechado. Vamos apostar na KTO. Vamos lá, JB, a informação. Olha só, galera, o negócio é o seguinte, ó. O Pedro Henrique, todo mundo já sabe, não é novidade. Tem uma possibilidade no Flamengo. Tu já voltou? Tu é urubu, né? Tu voltou de férias fazendo... Tu passou 20 dias de férias elaborando uma maneira de criar uma crise no Internacional. Exatamente. Eu fui para um retiro espiritual em Canela. Fiquei lá, fui reconhecido por várias pessoas. Todo lugar que eu ia, as pessoas perguntavam, falavam mal do Ribeiro Foi Neto. com a Márcia? Fui com a Márcia. Então não é bem um retiro espiritual, né? E a crise financeira do Inter, que conclusão tu chegou nesses 20 dias? Eu fiquei lá calculando os números. Claro. Eu trabalhei nas férias, obviamente. Eu fiquei lá calculando e ó, o balanço não é bom. Mas enfim, todo mundo já sabe que o Flamengo procurou o Pedro Henrique. Eu descobri mais algumas informações. Primeiro, o cara que está representando o Flamengo nessa história se chama Léo Moura. Vocês conhecem? O Léo Moura, que hoje é empresário de futebol, foi o cara designado pelo Flamengo e que sentou ao lado, num camarote do Maracanã, ao lado do novo empresário do Pedro Henrique e assistiu o jogo ao lado dele. Eu tenho, inclusive, pessoas que estavam no Maracanã que viram esta cena e que me passaram. Ó, foi isso que aconteceu. Adiante. O Flamengo, através do Léo Moura, acenou com o que já é conhecido algo em torno de R$700 mil para o Pedro Henrique, que é mais do que o dobro do que ele ganha no Inter. E aí vem a principal informação aqui. O Inter tem duas medidas. Primeiro, uma pessoa do clube, me disseram lá da direção do Inter, ó, nós já designamos alguém para falar e parece que foi o William Thomas, que foi em contato com o jogador, com o seu staff, eu não sei se foi ele ou lá, então alguns detalhezinhos eles não me passam, mas falando com o Pedro Henrique, dizendo, olha, temos duas alternativas. Se tu bater o pé e disser assim, ó, quero sair, não tem jeito, eu vou embora e tchau pra vocês e brigar com todo mundo, é 4 milhões de euros no mínimo, 20 milhões de reais para começo de conversa. Alguém vai dizer, pô, o Inter pagou 1 milhão de euros e ele tem 32 anos. Então é no mínimo isso. Mas o jogador não assinou com tipo, olha, quero ir embora. Não, ele tá bem, tá feliz, a família daqui, aquela coisa toda, só melhorem o contrato. Ele ganhava 500 lá no exterior e veio por 300. O Inter vai ter que chamar o Pedro Henrique e melhorar muito o contrato dele. O Meneghete, por projeção minha, no mínimo $500 mil para fora para igualar o que o Flamengo está pedindo. Pô, a gente está falando como procurador do jogador, né? E não é o jornalista, né? Não, é o procurador do jogador. Não, aí é uma leitura do fato, como tu adora falar. Vamos colocar aí a nossa enquete interativa que está na nossa live do YouTube. Vai lá, te inscreve lá já no nosso canal, Donos da Bola RS, aba comunidades e vota na enquete interativa que pergunta para você o seguinte: torcedor colorado, o que você faria com Pedro Henrique? Só venderia pelo valor pedido pelo Inter, não venderia, não importando o valor. Eu estou contando com a participação de vocês. Diga, Baldassi. Não vai chegar a isso, Meneghete. Eu quero aqui garantir para todos vocês que estão assistindo o programa, garantir, estou dando a minha palavra para vocês. Pedro Henrique não vai jogar no Flamengo. Vou continuar. Dou minha palavra para vocês que estão assistindo que Pedro Henrique jogará no Internacional na próxima temporada. Estou dando minha palavra para vocês. Estou dando a minha garantia para todos vocês que estão assistindo. A garantia do eu gostaria, eu não Cadê o título da Sul-Americana? Eu não interrompi ninguém. Eu não interrompi ninguém quando os outros estavam falando, gostaria de não ser interrompido também. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o que está acontecendo com o Pedro Henrique é a coisa mais natural que poderia acontecer. O Pedro Henrique vem desconhecido do futebol do exterior para o Internacional. Acerta um contrato para mostrar o seu futebol dentro do território brasileiro, trata lá de R$300 mil de salário. Ele vem por esse salário e faz uma temporada estupenda.
entre os melhores do Brasil na sua função. É óbvio, natural, que no final do ano se trate de uma valorização do seu salário. O Inter paga 300, o Flamengo ofereceu 750. O Inter vai chegar e vai dizer para ele, tu merece um aumento de salário. Nós vamos aumentar o teu salário para 500 mil reais e tu continua no Inter. Foi rigorosamente isso que aconteceu com o Edenilson. Nas 3 vezes que veio o futebol árabe oferecendo mais de R$1 milhão por mês. Nas 3 vezes o Inter aumentou o salário. Então o salário do Pedro Henrique, de forma justa, porque tem que aumentar, o salário dele vai subir, talvez quase dobrar no Internacional, ele vai ficar no Internacional e você aí pode continuar almoçando tranquilo, que não tem nenhum risco do Pedro Henrique ir embora do Internacional. Tá bem, fora esse discurso epidérmico intenso, é bonito ver o Baldasso falar, ele fala com epidemia, mas não tem garantia nenhuma. Isso aí é plataforma construída em cima de areia movediça. Se o Flamengo fizer uma proposta, que eu acho que uma propostinha para o Internacional, eu não estou preocupado com a cabeça do Pedro Henrique, é uma cabeça boa, a gente ouve o depoimento dos setoristas, é um menino centrado e tal, estou preocupado é com o Internacional. Se sensibilizar, um clube que tem uma situação financeira perigosa, com uma propostinha de 3, 3,5, 4, 4,5, 5 milhões de euros, que para o que joga o Pedro Henrique estaria muito abaixo. Então essa é a minha preocupação. Segundo ponto aqui para o Pedro Henrique, e talvez aqui do nosso programa eu tenha até cometido alguns exageros, mas eu justifico. Quer dizer, quem justifica não sou eu, é o futebol do Pedro Henrique. Eu gostaria que o Tite olhasse para ele com um olhar diferenciado. Os Pedros do Brasil, para o Brasil ganhar o caneco. Pedro Henrique e Pedro do Flamengo. Seria lindo na Copa do Mundo. Mas o seguinte, Pedro Henrique, então já que eu te elogio tanto, eu me sinto muito mais à vontade ainda para te dizer o seguinte. Menos taquinho de calcanhar. Tu perdeu um gol, inclusive, no último final de semana, que o Alan Patrick corrigiu. E o segundo, cara, tá demais esse negócio de proposta. É São Paulo, é Flamengo, é Malásia, é o escambau. Tá meio demais. Eu gostaria do Pedro Henrique como era antes. Um baita jogador que tem que ser titular do Internacional, que merece o olhar do Tite, mas aqui, na aldeia, jogando com a camisa encarnada. Como assim tá demais, Meneghetti? Os caras estão procurando ele, né? Cara, mas é meio, é assim, de uma hora para outra surgiu. Ele trocou de empresário e borbulham os propostos. Mas ele, olha o que ele tá jogando, os caras. O Guinha Azul era assim, né? O Guinha Azul era assim, todo ano tinha proposta. Até que um dia ele foi embora. Bom, um dia ele vai ir, mas não vai ser agora. Fala, Ribeiro Neto. Bom, eu tenho uma vantagem em relação a vocês dois. E a minha vantagem, todo mundo vai entender, eu não estou envolvido emocionalmente com o assunto. Né? Não deve tu tirou que eu estou envolvido emocionalmente? Vocês estão, o Pedro Henrique joga no time de vocês. E aí, mas eu analiso o Internacional, o Grêmio, o Pedro Henrique ou o Janderson com a mesma independência editorial, Ribeiro. Me desculpa, tu não vai te arvorar dessa condição de que tu não é torcedor, até porque tu é torcedor, né? Tu é torcedor, não vai te arvorar desta condição para achar que a tua tese é melhor que a nossa. Veja bem, eu estou usando os meus argumentos para poder passar a mensagem que eu quero dizer. É que tu arrancou mal, tu começou errando toda a frase. Mas aí é uma questão de opinião, de interpretação, assim, entendeu? O Ribeiro tem direito à palavra. Eu não sou apresentador desse programa, obrigado. Mas acho que por justiça mas ele já vai tomar uma burdoada na arrancada porque já arrancou mal. JB, ele podia abrir com a opinião dele. Claro, ele tenta desqualificar os outros. É que tu não contesta a opinião dos outros. Tu não tem nada a ver com o assunto, mas tu tem que ficar do lado deles. Tu tá insinuando que o César tá ensinando que o César é um puxa-saco. É que essa tese do Ribeiro atinge o César. Se o César for emitir uma opinião sobre o Renato, ele vai estar envolvido emocionalmente com o gremista. Desculpa te dizer, Ribeiro. Agora eu vou ser agressivo contigo e tu vai me entender pela nossa relação de 40 anos. Cara, uma bobagem isso. Me desculpa te dizer isso. É uma bobagem. Ribeiro, o meu sonho é tu começar a tua opinião dando a tua opinião. Eu gostaria que chegasse esse dia. Imagina que legal. É assim, as pessoas vão reconhecer o esforço hercúleo que eu faço para sobreviver a esse programa. Posso te pedir uma coisa? Começa a tua opinião depois da vírgula. Vai. Você aí. Tu quer que a gente tire essa parte? Esse programa não está ao vivo, nós estamos gravando. A gente edita e tira essa parte. Pode deixar. Você aí é que vai julgar. Eu vou dizer para você o seguinte: o Internacional, por esse valor de 4 milhões de euros, tem que vender o Pedro Henrique. Aí viu? E vou dizer, e agora eu vou. Eu vou segurar a tua palavra. Eu vou segurar. Obrigado. Tudo bem. Não é pro Flamengo. Pode ser pro Flamengo, pra Malásia, pro Cacimbinha do Norte. Não tem problema nenhum. Por 4 milhões de euros, o Internacional simplesmente compra o Wanderson. O Inter já comprou o Wanderson. O Inter já comprou o Wanderson. Não. Primeira coisa. O senhor não vai permitir a minha palavra. Deixa eu só te interromper rapidinho para dizer o seguinte. Não tem proposta de 4 milhões, isso é uma coisa da cabeça do JB. Vocês estão falando em cima de uma coisa que não existe. O JB disse, eu acho que talvez por 4 milhões de euros o Inter venderia.
pesquisa. Tem proposta do Flamengo 4 milhões? Tem uma enquete. Tem proposta por 4 milhões pelo Pedro Henrique? Cadê a folha timbrada? Cadê a folha timbrada? Cadê o fax? Gente, Ribeiro Neto, por favor, Peraí, Ribeiro. só pra Baldasso e não deixar. Baldasso Ribeiro Neto, mentiu. Ribeiro, já te passo, JB. Eu não falei Tá, isso. não. JB, já fala, Ribeiro. Então tá, muito obrigado, comandante. Mas Só foi- assim, vai, né? Tá bem. Então, assim, por que eu acho isso? Porque as pessoas não podem se enganar, o Internacional não está nadando dinheiro, teria que vender de qualquer jeito um jogador, e se ele consegue, para um jogador de 32 para 33 anos, a soma de 4 milhões de euros, que é o que a enquete, Baldasso, está nos perguntando, eu estou respondendo a enquete do programa, tem que vender, porque aí ele vai poder assegurar, não só, aí ó, tá aí a enquete, ó, tá aí a enquete. Essa enquete é feita pela geral do Grêmio, né? Vamos falar a verdade, né? Não O sei. geral do Grêmio fez a enquete, Eu quer falei, vender o Pedro Henrique por 4 eu falei hoje com o Paulinho de manhã e nós aprovamos a enquete. É a geral assim, do Grêmio, né? Então, assim, ó, Vamos lá, vai acabar o dia a tua opinião. Estou esperando que eu queria falar depois disso. O Vamos Banho lá. de Cidade com a Lúcia e o estoque é 10 para 7 Vamos e lá. antes Qual tem é a o tua Gordinho opinião? Mota, O que Alexandre tu Mota. acha? que esta venda vai assegurar o Internacional fazer os investimentos que precisa fazer para qualificar o seu time. JB, dá a informação. Só deixa eu abrir uma gavetinha. Eu adoro quando o cara fala assim, o jogador de 32 para 33 anos, eu vai fazer 33 em junho do ano Isso que vem. aí, fez agora em junho, né? Mas ele tá quase 32. Não, se ele não morrer, ele vai fazer. Todo mundo tem 32, um dia vai fazer 33. Só assim, Baldasso, tu distorceu o que eu falei. Tu distorceu o que eu falei. Foi o Ribeiro. O Ribeiro também, Vai, mas é que JB. eu já nem lembro mais o que o Ribeiro falou, porque ele falou tanta coisa, porque tu não tem como filtrar. Só que assim, ó, tu falaste, é coisa na cabeça do JB. Não. O que aconteceu foi, o Inter fez uma reunião sobre o fato internamente e disse, nós queremos segurar o jogador. Se ele disser que quer ficar e negociar em bons termos um O que ele vai aumento, fazer? nós vamos aumentar o salário dele, ele fica. E aí direção, tu já dirigiu uma empresa, Se o jogador, a gente chegar nele, ele não quiser, ele bater o pé e quer sair e diz assim, se ficar eu vou ficar emburrado. Esse é o problema. Aí o que acontece? O Inter definiu que começa a conversa pelo Flamengo, presta atenção, o Inter definiu que começa a conversa com o Flamengo por 4 de euros. Tu tá errado. Tu tá errado em assegurar e garantir a tua palavra. Se o Inter já estabeleceu um ponto de partida... Não, eu vou te dizer, primeira mas coisa. é normal, Primeira todo mundo coisa, tá falando nós bem. 4 reproduzimos milhões é uma aqui. bagatela para o jogador, JB. Eu entrevistei o Pedro Henrique no meu canal e nós reproduzimos aqui. Ele disse que não Eu quer sair. perguntei, o Pedro Henrique disse, olhando para a câmera, o seguinte, eu só saio do Inter se o Inter quiser. Pois é. O Inter estabeleceu o parâmetro. Não, vamos lá. O parâmetro que o JB falou é em cima da possibilidade do Pedro Henrique chegar e dizer, eu quero ir pro Flamengo. O Pedro Henrique não vai fazer Baldasso, isso. Tu tá 90 anos Não no é. futebol, Outra Baldasso. coisa, 4 milhões de euros é troco de bala pelo Pedro Henrique. Tem que jogar no lixo essa conversa do Ribeiro Neto. Não há preço pro Pedro Henrique hoje. O que o Pedro Henrique fez com a torcida do Inter, o que mudou o patamar do Internacional, 4 milhões de euros, isso é troco de bala, esqueçam, isso não vai acontecer. Eu queria só pedir antes do César aí, a nossa edição, que essa tese do Ribeiro a gente, democraticamente, a gente edite, tire, jogue fora a tese, emende o programa, cola lá com tenaz e segue o baile para reprodução no YouTube. Vai. Tenaz. Vai, CCD. Mostrou a idade, mas estamos juntos, Meneghete, como sempre. Eu Meneghete, preciso não ponderar os fatos. Ouvi tudo aqui, Vai ser longa aí. tá? Ouvi tudo aqui. Te entusiasmou, inclusive. Fato 1. Realmente começam a vazar informações sobre propostas para o Pedro Henrique. Curiosamente, depois que trocou de empresário, as propostas... Eu não sei quem é o empresário dele, é o Pablo... É o Pablo Bueno? Não é o Pablo Já ia dizer Bueno. Pablo Escobar, Pablo Bueno. Quase que eu primeiro confundi os ponto. dois. Segundo, tu tem razão, é natural que se tenha proposta por bom jogador, tá tudo certo. Outra, e aí entra a principal ponderação. O que o Pedro Henrique fez neste ano dentro do Internacional, e eu vou comparar com o Wanderson, que o Inter pagou 4 milhões e meio de euros, quem é mais importante hoje pro Inter? Pedro Henrique. Pedro Henrique. Tu vai vender por 4 milhões? Claro que não. Claro que não. Claro que não, isso não é nada, isso é irrisório. É uma lógica. Então, e aí a gente volta para a tua situação. Se abrirem a discussão Pedro Henrique vendido no Inter, se abrirem a discussão, é porque o Pedro Henrique bateu na porta do Inter e disse, eu não quero... dizer outra Talvez o coisa. Inter precise desse Vou dizer dinheiro, outra CCD. coisa. Mas aí tu me desculpe, então para tudo. Tu me eu dei uma desculpe, informação.
ninguém... Não, mas é que o Ribeiro... Ribeiro, só pra não deixar, é que vocês distorcem. Eu falo uma coisa, vocês distorcem. O Baldassi distorceu, agora o Ribeiro. Não é o Inter. O Inter não está dizendo, eu preciso de dinheiro, então posso vender por 4 milhões de euros. Não, o Inter está dizendo, eu só vendo se o jogador quiser, como falou o César Cidade Dias. Só vendo se o jogador quiser. Ponto. Se o jogador quiser, o valor é 4 de euros. E, gente, 4 de euros é um começo de conversa e mais. É um valor estratosférico. O Inter, de 30 olha só que curioso isso, o JB. O Pedro Henrique diz assim, eu só vou se o Internacional quiser que eu vá. O Internacional, não, eu só vendo se o jogador... A gente sabe como é que funciona no futebol, JB. Eu tô há 30 anos discutindo com a Lúcia Matos quem deu em cima de quem na primeira vez. Eu acho que ela me assediou, ela acha que eu assediei ela. Isso não interessa, interessa que eu tô casado com ela há 30 anos. Então, daqui a pouco o Flamengo chega no Inter, é 4,5 de euros. O Internacional, beleza, tá vendido, JB. Tá vendido. Eu só quero... É que tem uma questão lógica aqui. Tu pagou 4 milhões e meio de euros, depois tu precisa de dinheiro para comprar o 4 milhões e meio de euros, que é pior do que o guarda de trânsito, né? O guarda de trânsito. Pra que isso? Guarda de trânsito. Que o que tu vai vender... Só um pouquinho. César, não acha? É evidente. É que aí nós passamos 20 minutos discutindo um absurdo dito pelo Ribeiro Neto. Precisa de dinheiro, mas todo mundo precisa de dinheiro. Então nada, Ribeiro. Ribeiro, tu não consegue entender esse teu te despir de sentimento, desculpa, te torna meio sem noção para analisar as coisas, né? Porque deixa eu completar. Só deixa eu completar. Não, o debate foi ontem, O debate foi ontem. Para analisar a situação do Pedro Henrique do Internacional, se tu te despir do sentimento, tu vai estar analisando errado. Se a autoestima do torcedor do Internacional jogada no esgoto depois de eliminações contra Melgar e Globo, se essa autoestima hoje está ameaçando, está num nível mais elevado, ela passa muito pelo Pedro Henrique. Se tu vende o Pedro Henrique do Internacional, tu devolve a autoestima do Colorado para o esgoto. Não há preço pelo Pedro Henrique hoje. E outra, 4 milhões de euros é o troco de banana para vender o Pedro Henrique, e 4 milhões de euros ninguém vai pagar por um jogador de 32 anos de idade. Então, nós estamos discutindo nada aqui. Ribeiro Neto, o JB vai falar. Isso aí. Não, só rapidinho aqui. O Baldassi tocou num ponto que é importante, tá? O meu sonho, hoje participei com o Luiz Henrique Benfica da Atualidades Esportivas primeira edição. Eu te ouvi. Das 11 ao meio-dia. O meu sonho, a pergunta do Benfica era, JB, quem é que tu escala na ponta direita do Inter? Eu te falei, o meu sonho não dá pra realizar nesse jogo porque o Pedro tá suspenso contra o Botafogo. Meu sonho é Pedro Henrique na direita e Wanderson na esquerda e assim, Abelão, e vamos pra dentro deles e beleza. O meu sonho é os dois juntos, tá? O meu sonho seria os dois juntos. Mas aí o Baldassi tocou numa solução. Eu quero os dois, eu não abro mão do Wanderson também, acho que é um baita jogador. Só que o Wanderson, embora muito bom jogador, ele não tem uma coisa que o Pedro Henrique tem, que é a empatia com o torcedor. Claro. O Wanderson é muito bom jogador, tá? E ele é muito bom jogador. Só que o Pedro Henrique e o alemão, eles têm uma outra coisa que é... Tá, mas desculpa, JB, eu respeito a tua tese. E eu acho que a tua tese até é lúdica, tá? Mas não é isso pra mim o que mais na minha opinião. Eu respeito a tese. Os dois igualam na bola e o Pedro Henrique ganha pela simpatia. O Pedro Henrique tem algo, e eu acho que o Wanderson jogador, tecnicamente, ele já falei aqui, ele me lembra muito Cebolinha, já te passo, Ribeiro Neto, não precisa agir como guarda de trânsito aí, ficar sinalizando. O Pedro Henrique tem algo que no futebol brasileiro é muito escasso, que é a vitória pessoal, JB. Então, eu, com todo respeito, eu não vou dizer assim, eu não tô nem aí que ele tem relação, eu sei que pra vender camisa, pra estádio, é legal isso aí que ele tem essa empatia, ele o alemão, né, o centroavante com a torcida, mas o que me interessa é a bola, e tecnicamente ele é um jogador assim, demais, cara. Ele deu um acréscimo de qualidade ao time do Mano impressionante. Fala, Ribeiro Neto. Eu queria duas coisas rápidas, tá? Que eu vou dizer para vocês. A primeira, para vocês pensarem, vocês têm que pensar aqui, entendeu? Grito e tal não leva a lugar nenhum, mas você tem que pensar. A primeira, tá, legal, o Inter fica com o Pedro Henrique, ele é importante, tá tudo bem. O Internacional vai ter que vender ou o Johnny ou o Maurício, ele vai ter que vender alguém para fazer dinheiro, tá? Eu acho que todos nós que sabemos como funciona sabem disso. Tá bem, Johnny e Maurício, muito parabéns. bem. Tá, Johnny e Maurício, que são os dois principais ativos do clube. Tá bem, tudo bem, beleza. Não tendo isso, não tendo proposta por Johnny e Maurício, o Inter vai ter que fazer dinheiro de outra forma. E a segunda coisa que eu quero dizer, e aí respondendo a ti, Baldasso,
Entendeu? Porque essa coisa que tu faz aqui, eu ouvi no início do ano. Bruno Mendes, meu Deus do céu, vou acabar com o Internacional. O Bruno Mendes tem que ser comprado. Ele ficava batendo as pernas assim. Ninguém fala mais no Bruno Mendes. Entendeu? Tu vai comparar o Bruno Mendes, zagueiro, com o Pedro Henrique. Quem fazia isso é o Baldasso. Não, aí tá bem. O Baldasso teve um chilique aqui. Meu Deus, tem que comprar o Bruno Mendes. E aí? Então, com toda a calma do mundo, por gentileza, eu só queria deixar um recado aqui para o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Não dê esta facada nas costas do torcedor colorado. Não cogite em hipótese alguma vender Pedro Henrique. Nós não merecemos essa punhalada pelas costas. Só isso que eu tenho para dizer para o senhor. Muito bem, em seguida a gente fala mais do Internacional. O Mano tem problemas aí para a próxima partida no Campeonato Brasileiro. Taigor teve reunião para todo mundo ver, quase que para todo mundo ouvir no CT do Grêmio. O Renato chamou a rapaziada do vestiário. Diga lá, Taigor Jair. É isso aí, Meneghetti. O Renato chamou a galera no vestiário e tem inclusive imagens do Renato, ele participando com os demais jogadores dessa conversa no centro do gramado. Essa conversa no treinamento de hoje, ela durou cerca de 25 minutos, Meneghetti. E claro, um ambiente também de mobilização, pensando na próxima partida, que é decisiva para a equipe do Grêmio, no próximo domingo, às 4 horas da tarde, contra a equipe do Bahia. O Grêmio já começou a sua preparação para esse confronto e o sinal, a mensagem dada pelo Renato foi essa mensagem de mobilização, de tentar mobilizar o grupo pensando no compromisso desse fim de semana. Ora, César Cidade Dias, colegas de debate, quando o Renato torna público uma imagem, conversando com os jogadores na beira do campo, que ele não faz isso nem dentro do vestiário, que ele não faz isso nem num dia de treinamento fechado, é óbvio que o Renato quer passar um recado também externo. E o Renato é mestre nisso e acho até que ele acerta. Qual é o recado? Olha, estamos mobilizados. Aqui não ação entre amigos, a gente já está em clima de férias. Não. E aí o relato do Diogo Rossi, o repórter da Rádio Bandeirantes que acompanhava o treinamento do Grêmio hoje pela manhã, é de que não era uma reunião de amiguinhos, de compadre. O Renato tinha discurso forte, gesticulava muito, falou durante quase 30 minutos, 27, 28 minutos de papo. O Renato quer mobilizar o ambiente externo e a partir daí, chegando no torcedor, chegando na mídia, chegando na imprensa, rede social, isso volta para os jogadores. Puxa vida, a gente tem que estar focado mesmo nesta reta final, César. E não pode ser diferente, né? E não pode ser diferente, não esperava nada além disso do Renato. É preciso entender o jogo contra o Bahia como uma decisão de mundial do Grêmio. O jogo contra o Bahia, em razão da tabela, virou uma decisão de mundial. O Grêmio precisa se mobilizar. Como é que é? Decisão de mundial. Decisão Eu de sei mundial. que a gente precisa se esforçar para ter audiência. Eu sei que nós precisamos de audiência em todos os veículos da Band, vocês nos milionários canais de vocês. Agora, decisão de mundial? Isso mesmo. Uma derrota do Grêmio para o Bahia. Mas aí o que a gente vai fazer quando o Grêmio for de novo disputar um campeonato mundial? Tu vai levar a estátua do Renato embora? Vai botar a estátua na concentração? O que tu vai fazer? Que vai ser uma Que decisão. mobilização vai fazer? Mas quer dizer então que o Grêmio e Bahia, o Grêmio pode ser bicampeão mundial. Não, mas tem a ver. Tem a ver o quê? Pode ser bi. Não, mas vamos só deixar eu interromper. Só Desculpa, digo assim. pelos outros, desculpa, César. Não, continua. César, tu tá certo. Eu vou dar um depoimento, pessoal. Toda a minha família vai no jogo. É mesmo? O Grêmio, Ah, que legal. O Inclusive Grêmio, tu. O Eu Grêmio, vou estar trabalhando. Né? Meneghetti, eu tô falando muito sério aqui, não tô fazendo nenhum tipo de brincadeira. Ah, tem um exagero aí, César. Não é. Meneghetti, o Grêmio quebra se não subir. O Grêmio muda de tamanho. Então eu vou te avisar, se tá? não subir. O Grêmio já subiu. Nós não estamos não, falando do o Bahia e do Grêmio não Vasco. subiu. Tem o problema do Bahia e do Vasco. O Grêmio né, não César? subiu. Eu poderia fazer uma brincadeira contigo aqui, perguntar pro Paulinho se o Grêmio já subiu, Meneghetti. O Grêmio não subiu ainda. Menegas. O Grêmio precisa ganhar do Bahia. O Grêmio precisa ganhar. Torcedor do Grêmio que está nos ouvindo, está nos vendo, por favor. É mobilização total, é 60 mil na arena, ganhar do jeito que der. Não interessa, vamos ganhar o jogo. Tá bem, vamos vai ganhar. tentar fazer. E o Renato tá certo. Chama os caras, gente. Não pode passar de domingo. Eu vou repetir, começa sexta-feira. Novo Horizontino e Náutico. Ele está secando o Náutico.
Tá secando o Náutico. Cara, isso aí é digno de tratamento, cara. Não é possível. Meneghete, então me manda para tratamento, Tem duas coisas. Todos nós, não é só o César. Há 10 dias, nós só discutimos aqui uma coisa. Qual vai ser a rodada que o Grêmio vai confirmar matematicamente o seu retorno? Nós estamos há 3 dias citando outros jogos. Nós não estávamos mais fazendo isso. A gente não estava mais fazendo isso. E se nós estamos fazendo isso, é porque nós estamos cogitando a possibilidade do Grêmio se complicar de novo. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês. O César tem uma tese que eu gosto muito, que tem coisas no futebol que não é mais técnico, não é mais torcida, não é mais direção. É o jogador que tem que resolver. O jogo contra o Londrina, o Grêmio faz um belo primeiro tempo que faz parecer a ideia de que ganharia com tranquilidade. O Grêmio esmorece no segundo tempo, em envolvimento, em capacidade física, em tudo, e começa a entregar o jogo para o adversário. Esse Grêmio que não entendeu naquele segundo tempo que era hora dos 120% para uma vitória lá, para aí sim estar absolutamente tranquilo agora, é o Grêmio que o Renato está tentando mobilizar. Os jogadores do Grêmio têm pouquíssima capacidade de mobilização e se o Renato não fizer o que está fazendo, pode dar problema. Mas eu concordo contigo que o Renato tem que mobilizar. Eu só acho que ele poderia ter feito isso dentro do vestiário, né? Ele está fazendo um discurso externo. Mas é o seguinte, eu só acho que transformar o jogo contra o Bahia numa Copa do Mundo, daqui a 20 anos o Grêmio vai estar disputando uma final de uma competição mais importante, uma Libertadores da América, daqui a 20 ou 30 anos, e aí o César vai dizer o quê? É muito simples. O César vai dizer o quê? Agora é a final de Copa do Mundo. É só tu me dizer aqui agora o que acontece se o Grêmio perde pro Bahia e o Sport ganha do Vasco. Sim, o Grêmio... Fica o Sport e o Vasco com 55 e o Grêmio com 57. O Grêmio sobe igual. Sobe igual. Faltando quantas rodadas aí? Faltando 3 rodadas, o Grêmio 2 pontos na frente. Não é mais tranquilo. Não é mais tranquilo. Para rebater o Meneghete, eu não sei se é daqui a 20 anos que o Grêmio vai estar disputando uma coisa grande, porque em 2005 caiu, 2007 estava na final da Libertadores. Então pode ser 2 anos que o Grêmio pode estar na final da Libertadores. Vocês acham, sinceramente, então pode acontecer. Existe algum risco maior para a história do Grêmio permanecer na Série B? Seria o maior desastre da história do Grêmio. Seria algum desastre seria parecido com esse? Seria. O primeiro rebaixamento do Grêmio foi um impacto gigante. O primeiro rebaixamento do Grêmio foi outra realidade do futebol, né? Hoje, por exemplo, se o Grêmio permanece, te digo, ontem conversando com o Alberto Guerra, sabe qual é o tamanho da folha, entre a folha de pagamento e a folha paralela do Grêmio? 17 milhões. 17, Meneghete. Só qual é o risco que o Grêmio tem? Se o Grêmo não subir, sabe qual é o quebra. Risco eu vou dizer o risco que o Grêmio tem de não subir. É o mesmo risco que o Inter tem de ser campeão brasileiro. É a mesma possibilidade. Isso aí. Anda de mãos dadas com o impossível. Tá, mas de mãos dadas com o impossível. Eu até posso entender, mas o de mãos dadas com o impossível é possível. Não, tá bem, mas não para transformar na Copa do Mundo. Vai. Eu falei... Meneghete, JB, querido amigo, seja bem-vindo. JB, o negócio é o seguinte, Tem saudade nenhum. Mas vai ter. Olha aqui. Pagar o almoço hoje, tá, JB? Tu vai pagar o almoço pra mim? Na Band aqui. Não. Não. Abraço pro pessoal da Band, mas daí... Olha aqui, ó, e tem franguinho hoje. Então, assim, o Renato, o Renato é mestre nisso aí. E nisso eu tiro o chapéu. Porque é mais ou menos aquilo que o Baldassi falou. Agora é com eles ali. O que ele faz? Eu estou fazendo uma leitura, tá, Renato? Não fica brabo aí. Renato chega, vamos mostrar a nossa mobilização primeiro para todo mundo, né? Vai lá pro campo e mostra aquela imagem aqui. E como todos está perambulando. Onde é que vai chegar isso aí? Está perambulando. Vai dar confusão. Não é. Primeiro lugar, o Renato já conseguiu. Eu estou fazendo uma leitura do que eu acho que está acontecendo, tá? Eu acho, não é informação, eu só estou achando. Presta atenção, César. Tá. O Renato deve ter chegado lá pro seu Comildo Bolsonaro, que faz tudo o que o Renato quer, tudo. Tá. Criticando comigo. Ó, vamos dar um aumento de bichinho para esses caras vencer esse jogo aí contra o Bahia, porque é o jogo da classificação, mesmo que não seja aritmético, é o jogo da classificação, tá? Vamos dar um bichinho. Aí ele fala, ó, gurizada, negócio é o seguinte, confio no meu grupo. Se a gente ganha do Bahia, a gente vai para Recife, um pontinho lá, nós estamos classificados, e aí tá todo mundo de folga. Vamos antecipar. O pessoal, nós vamos pro Rio, né? O pessoal já fica no Rio. Esse foi o tom da conversa do Renato? Com certeza. Aliás, já saiu a logística do Rio ou não? Já saiu. Tá Como é que vai ser? Tudo no Rio de Janeiro. Fica todo mundo no Rio de Janeiro. Tu vê só. O Renato... Mobilização só um pouquinho, deixa eu falar. O Renato é boleiro, cara. O Renato, isso aí ele é mestre, cara. Isso aí ele é mestre. Tu acha que o Renato fez... Desculpa, tu acha que o Renato fez uma conversa de mobilização, que o Diogo Rossi, que é repórter da Rádio Bandeirantes, falou que estava gesticulando, um clima lá pesado e tal, para falar da folga depois do jogo com o Náutico. Claro, evidente. E ele não seria a primeira vez. César, não seria a primeira vez que ele usou isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Renato está usando isso, que o Renato chega no Diogo Barbosa. Imagina. Imagina só tu, dia 20 de outubro, já está liberado para passar o final de ano com tua família e tal.
Nos ajuda aí. Sabe o que eu acho? Eu discordo completamente. Até pelo conhecimento. Eu tenho certeza que o papo do Renato foi o seguinte, gente, vocês não vão ficar marcados por isso. Eu concordo com o César. Vocês não Mas dá podem... pra fazer as duas coisas. Não, o Grêmio não, tá cara, dizer que não vai ficar marcado e dar O Grêmio folga. não tá nessa situação. O jogo, esse jogo vale para todos eles muito. Eu acho que foi numa linha quase certa de vamos definir agora. Cara, Mas não tem nada a ver com folga. Imaginem a cena, nós estávamos... Não, mas é que tu não... Não, eu até... Ô, Ribeiro, eu posso até imaginar, é porque do jeito que tu coloca... Eu não posso achar. Tu pode, Então tá, eu não estou obrigado. dizendo, mas do jeito que tu coloca, tu está diminuindo um processo que é muito maior. Não, eu acho que Não, tu está não, diminuindo. Eu acho que tu, sinceramente, Ribeiro, eu acho que tu está diminuindo a relevância que o Renato dá ao jogo. Você ceder, Eu você não ceder. estou... Só Tá pra- dizendo, vamos ganhar para ter folga. Não. Então você se Tu tá dizendo, vamos ganhar pra ter folga e tem aqui um bichinho. Não, toma aqui. Ou eu não passei direito a mensagem, que é foi o que possível, tu ou disseste. vocês não tiveram os valores cognitivos corretos para entender. Tamo entendeu? burro. Tá. Só tu inteligente e todo mundo assim, é burro aqui. Para mim, o Renato está dando muita importância, tanto que está fazendo esse tipo de estratégia. Isso é uma estratégia que ele é mestre em fazer Em isso. favor do Ribeiro, na sexta-feira o presidente Romildo deu entrevista para as rádios que estavam lá em Londrina e lá ele foi questionado, acho que foi pelo César Fábio ou pelo Simon, um dos dois, sobre a folga. E ele disse, lembra da folga de 2 dias e tal? Ele falou, teve nada errado na folga de 2 dias, acho que foi lá. Foi recente que ele deu essa entrevista, dizendo o seguinte, não tem nada errado, estava combinado com os jogadores antes do jogo. Vencendo o jogo em casa, eles teriam uma folga prolongada. Então, assim, a favor do Ribeiro. Às vezes, ou muitas vezes, o Renato faz isso. Vençam, que eu te dou folga. dele. Isso é tratado internamente. Não é o caso Isso é dele. tratado internamente. Não é uma reunião na beira do campo. Não, eu acho que daí. Mas Não, aí não é a ali. situação- Que não. O que eu quero dizer é que Não é são ali. as O César- duas coisas. Eu sei, o que eu mas quero dizer é que são as duas coisas. Nossa folga é Ele pode- tratado, é na concentração, tá concentrado lá, pô, olha aqui, ó, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assim pra lá na frente. Tá. Domingo eu falei com o César para dar minha opinião também sobre o assunto, que não que seja mais importante, mas é a minha opinião. Eu falei com o César domingo da noite e eu senti o César preocupado. Eu falei, mas por que o O César César está está preocupado faz 2 anos e Pois meio. é, cara. e aí ele tava assim e tal, e eu fui para a tabela, e hoje eu tava conversando com o Baldasso sobre isso. Eu falei, Baldasso, mas eu olhei a tabela. O Grêmio perde por Bahia, gera uma situação desconfortável. Gera. Porque assim... Desconfortável há 2 anos. Dico, Gera o pânico, nossa, o desespero. O cara fala que é uma final de Copa do Mundo. Aí o programa é louco, os caras lá em casa não conseguem entender. Aí o JB, não, se perder Bahia, gera um desconforto. Pera, deixa eu falar. Cara, o que Imagina o meu- o que tem nesse meio do caminho? Desconfortável é o meu sapato quando tá apertado, JB. Imagina o meu domingo se Aí perder assim, pro ó, Bahia. o Bahia vai a 59, o Grêmio estaciona em 57 e pode ficar. Se o Sport vence o Vasco, que não é nada demais, Sport e Vasco 55. E aí Grêmio, Sport e Vasco vão disputar 2 vagas. 3 times para 2 vagas. Isso é ruim, só que aí o mundo não acaba. O Grêmio não acaba domingo. O que tá? Resumo, eu vou te traduzir com Letter e Paulinho pro César. O que tá dizendo é que se o Grêmio não subir, o Grêmio não acaba. Não, Departamento de remo. Departamento de O remo, por JB exemplo. evoluiu mais hoje de manhã ainda. Ele falou, vai bastar o Grêmio ganhar 2 entre 3. Que o Grêmio vai ganhar. Não, o departamento de remo, por exemplo. Aí, senhores, aí nós teremos 3 partidas e é só analisar. Eu fui além, eu fiz mais do que o óbvio. Eu olhei, o próximo jogo é contra quem? Náutico, 20º colocado. Com mala branca até da mãe Joana. Vai ter mala branca Depois, do Náutico. Tom Benz. Não, não esquece que o Náutico pode querer rebaixar o esporte. É, isso aí, velho. O Náutico, querer tirar o Sport, Pode é querer isso. rebaixar, não, tirar o esporte. Mas o Náutico, se ganhar o jogo do Novo Horizontino... Mas não vai ganhar. Cara, o Náutico que tá se não vai rebaixado, ganhar. cara. Vamos Se combinar. o A gente Náutico sabe, ganhar- Vem cá, não vamos iludir aqui. A gente sabe que as coisas do futebol acontecem. Tu acha que o Grêmio, por jogar com o Náutico, lá o Náutico rebaixado, o Grêmio vai ter alguma dificuldade, César? Tu tá no futebol há 250 anos, César. Pelo amor de Deus. Nós voltamos a analisar todos os jogos paralelos da Série B e vocês querem dizer Vocês que tá acham tudo que o tranquilo? Náutico... Vem cá, vocês acham que o Náutico tá com salário em dia? Tá pagando antecipado, inclusive? Pagou já o 13º? Vem cá, gente. Mas daí tudo Opa, bem. não, mas tu aí, sabe como é que é. aí vai na tese do Baldaço. Aí eles recebem os caras que estão com salário atrasado, chega alguém que 10 mil para Mala cada branca, jogador, os caras do Náutico se matam. O esporte é um Vão clube perder riquíssimo. motivado. Depois Tom Bense, no meio de tabela, nem cai nem sobe. Tem que ganhar 2 É, entre Motivado. 3. Isso.
E por E fim, Brusque em casa, 19º. Ou seja, César, Dificuldade imensa, né? Eu sei que vai ser chato, mas, cara, perde pro Bahia. É uma droga. Vai ser chatinho. Quero dizer, tá? Vamos lá. Empate domingo é bom resultado, tá? Pra quem? Pro esporte. Pro esporte. Pelo Pro esporte. Quem vai ganhar o jogo? Para com isso. Cara. Bota ordem aqui nessa casa. Vamos falar uma notícia ruim isso aí pro Mano Menezes e pros colorados. Maurício fica fora um tempo, né? Isso. Pessoal, respirar um pouquinho aí no estúdio, Meneghetti. O Maurício fica fora um tempo, 2 semanas, tá? Ele saiu com uma entorse no joelho direito na partida contra a equipe do Goiás. A gente falou com o Maurício na zona mista, ele estava sentindo muitas dores, mancando ainda em função dessa pancada e entorse no joelho. E ontem o Tomás Rames, jornalista do Globoesporte.com, descobriu o tempo de parada. O Maurício teve um estiramento ligamentar no joelho direito e por causa disso vai ficar 2 semanas afastado. Maurício perde pelo menos 3 partidas dessa sequência do Campeonato Brasileiro, Meneghetti. Botafogo, que é no próximo domingo, depois tem a equipe do América Mineiro e depois tem também o Ceará. Então, esses 3 jogos o Maurício vai perder com certeza. Recebi uma mensagem aqui do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Muito obrigado pela audiência do presidente. Esse programa é uma máquina, né? Eu já vou falar sobre a mensagem que é sobre Pedro Henrique, mas eu queria que o Baldasso falasse rapidamente sobre esta lesão do Maurício, que causa, sim, prejuízo para o time do Mano Menezes. O Maurício vinha crescendo de produção, fez boa partida, fez gol, participou de gol na vitória do Internacional no final de semana sobre o Goiás. Eu quero lembrar como é que foi essa lesão do Maurício, tá? Ele foi chutado por trás, ele já tinha passado a bola e ele foi chutado por um jogador do Goiás. Lamento muito, é uma ausência importante. Acho que ele jogaria contra o Botafogo no próximo final de semana e vai desfalcar o Inter, talvez até o final da temporada. Vai jogar o Alan Patrick, mas nós perdemos mais uma opção. O Maurício tem sido um jogador importante na temporada. É um jogador que compõe bem o time taticamente, tem volúpia, tem intensidade e é ruim, bem ruim para o Internacional não ter o Maurício. Bom, mensagem que eu recebi enquanto a gente debatia aqui a situação do Pedro Henrique, do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, a quem eu agradeço até por ter colocado, né, o posicionamento do clube e pela audiência qualificada conosco. Boa tarde. Não existe nenhuma, e ele bota nenhuma em caixa alta como quem berra, né? Nenhuma proposta no Internacional sobre o Pedro Henrique. Ele tem contrato até 2024 e a multa é de 380 milhões de reais para o mercado interno e 60 milhões de euros para o mercado externo. Qualquer outro assunto é pura especulação e com objetivos que não contribuem nada com o clube e nem com o atleta. Isso aí. Abraço. Obrigado, presidente Marcelo. Objetivos do JB e do Ribeiro que não contribuem em nada com os interesses do clube do atleta. Muito bem, presidente Alessandro Eu Barcelos. acho que é um puxãozinho de orelha em ti, Ribeiro Neto. Por queria vender o Pedro Henrique por 4 milhões. Não. Por assim, 4. Eu jamais diria que o presidente Alessandro Barcelos também não entendeu o que eu quis dizer. Jamais diria isso. Entendeu? Acho bom. Mas Qual é o valor, desculpa, qual é o valor que está da multa rescisória? 380 euros e 380 Alô, Flamengo. reais. 380 de reais. Alô, Flamengo. Brasil. 380 milhões de reais. Então é assim, ó. Pelo Pedro Henrique, nós estamos aceitando o Pedro, o Gabigol, né? O goleiro deles que é bom lá. O Arrascaeta. Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Santos. Os 4 pelo Pedro Henrique nós estamos aceitando. Santos eu abro mão. Eu quero esses 3 aí mais 100zinho. 100 milhões. Eu quero o Everton Ribeiro. Se fosse com o Grêmio, a proposta sairia e o Grêmio não aceitaria. Olha aqui, ó. Ah, mas tu deu um pau no Grêmio gratuito. Tá comparando o Pedro Henrique com o Jean-Pierre, é isso? Tu fez uma comparação. Na época, Ribeiro, na época, muda a na página. época o GPR tá num hype de seleção. O Jean-Pierre nunca jogou o que o Pedro Henrique joga O que com tu 32 sabe anos. mais do Inter que o presidente do Inter aí que tu quer dizer? É que assim, o Meneghetti falou algo que não foi respondido pelo presidente naquilo que eu abordei. São assuntos diferentes. O que eu disse aqui é que se vem a proposta, o Inter tem que vender, na minha opinião. Ele respondeu, sim. Por quê? Porque Ele disse que não tem. Não, Não tem nada. A mensagem está clara. Então, Barcelos, nós não tem somos nada. de coisas diferentes. O que eu disse? Se a proposta existe, na minha opinião, o Inter tem que vender, porque se não vender o Pedro Henrique, vai ter que vender ou o Johnny, ou o Maurício, ou fazer uma outra Ele está ação dizendo que isso é tenha pura dinheiro. especulação, que não contribui em nada com o clube. Então tu reclama do JB, não de mim, que eu tô comentando a notícia. Aí nós vamos, o do Ribeiro, que então era sobre saída eu tô reclamando de ti oficialmente. Aí eu vou responder o presidente. Existiu a conversa do empresário com o Léo Moura, os dois estavam no Maracanã, existiu o aceno e eu banco a informação, respeitando que o presidente está dando a postura dele, eu banco a informação de que de fato existiu uma situação de internamente do clube. Olha, se o jogador pedir para sair, não tem muito o que fazer e eu sei que o preço para começo de conversa é 4 milhões de euros. Pum. Não, tudo bem, a tua informação, não vou
O presidente disse que não. Ele deu uma Mas aí, informação. é que aí, tipo, quantas vezes o Tá, presidente mas disse ele, que não e era tudo assim? bem, Então, mas mas, JB, ele dá a disse que versão que não. ele pode. Não, mas... Não. Ele tomou, tu não acabou- perguntou para ele. no Ele meio tomou do iniciativa programa, e mandou um no meio do recado. programa, ele mandou uma mensagem e disse: não chegou nada pro Inter. Qualquer outra coisa além disso é Eu não especulação. disse que chegou, eu disse que eu relatei o que aconteceu. E ele está tratando isso como acenou a situação. O presidente está dizendo que é especulação, beleza, essa é a versão dele. Eu Todas estou as bancando que teve conversa assim. Não é a E versão. quantas Todas vezes as o presidente já notícias- disse uma coisa e aconteceu outra? só Não quero- esse, todos os outros. Todas as notícias começam com uma especulação. Todas as propostas Não acho. começam Não, com uma tá sondagem. completamente errado. Todos Tá os completamente negócios errado, que todos os começam com uma negócios começam conversa de bastidor. Um candidato do Grêmio ligou pro Rodrigo Caetano que queria contratar, cadê a especulação? Que especulação é essa? Então, Isso é informação, é coisa ligou para contratar o executivo, isso não é especulação nenhuma, ele ligou. Antes Não, é que de assim, ó, ligar, houve desculpa, uma sondagem. Existe um fato. Isso não é especulação, sondagem não é especulação. Existe, Tu confunde vamos lá, os termos, Ribeiro. separando especulação de informação. Existe um Claro. fato. Existe um fato. O Flamengo fez uma proposta salarial gigantesca para o Pedro Henrique. Salarial. E salarial. Isso é um fato. Fora isso, é especulação. Bah, eu não concordo. Muito bem, nós vamos ao intervalo, o Tiger comanda na live do YouTube e a gente volta em seguida com mais assuntos da dupla Granal. Tiger, é contigo. Bora lá, canal do YouTube Donos da Bola RS, participa aqui junto com a gente. Deixa eu ver aqui, temos 15 mil pessoas. Oi. Tá, Peraí, fala, peraí, Meneghete, peraí. fala. Vocês querem continuar brigando aí no intervalo? É, Vai. eu tô com convidados aqui, ó. Vem cá, Boa. Júnior, vem cá. Olha que só, nós estamos recebendo hoje aqui, os caras vêm de longe, assistem o Donos da Bola do outro lado do mundo. O Júnior é o pai, Do outro lado do mundo é ali Zona Norte, é uma é Hong Kong. Ah, É Hong Kong. Quanto tempo tu morou em Hong Kong, Júnior? 14 anos. Então tá, apresenta teus filhos aqui. Rodrigo mora em Hong Kong, é piloto também. Henrique mora no Canadá, Vancouver, ele que me apresentou os Donos da Bola. Tá, nós Eu estamos tá, sempre fala, o filho que não sei o quê, eu sempre fui do Brasil e tal. Agora, Esse cara que falou, pai, tu tem que ver Ô, Meneghete. Boa, irmão. Ô, Meneghete. bom, nós vamos... agora tu vai dizer pra todo mundo aqui como é... O Cedra disse que eu na Várzea era um Bressan. Diz pra esses caras lá, ó, tá lá aquela câmera lá em cima lá. Eu era o Bressan nas águas ou não? Eu falei pro JB, ele era uma mistura de Bressan com o Mauro Galvão. É forte. Bate no Tem uma liquidificador, é distância, impressionante. tem uma distância meio grande. Quero dar um recado ali. Como é que é essa mistura? Tem uma distância meio grande, né? Tem uma distância meio O grande. bom do time era o Vilcinho. Isso aí, isso aí. Mas o Tiger, Tá agora. eu sou amigo do Plínio lá, hein? Pô, meu sogro, um beijo pro Plínio. Amigo, Meu sogro. Ele, O meu Plínio, sogro inclusive, que, emprestou segundo... uma arma pra ele, Otávio. Obrigado, gurizada, pela vida de vocês Ô, aqui. Meneghete. Estamos em casa aqui, tá? Muito obrigado. Vocês é fantástico. Nossa senhora. Nós estamos procurando nosso talento, nós não achamos. Ô, Vai, Tiger, Meneghete. te vira aí. Ô, Meneghete, como é que se diz donos da bola em hongkonguês? Em chinês. Lá é inglês, lá o idioma Pô. praticamente é inglês. Tá, The owners of the ball Colonização em Hong Kong. inglesa, Tiger Junk. Ah, perfeito. Ô, Tiger, Qual é a capital de Hong Kong, Baldaço? A cidade é um nome diferente que eu não lembro agora. ô, Tiger, quero mandar um abraço aqui, ó. Quero mandar um abraço pro aniversariante hoje, meu irmão Luciano Meneghete, que mora lá em Boa. Jaraguá, tá lá. Um abraço, mano. Feliz aniversário. Ô, Meneghete. Tá, tchau. Vamos adoçar a nossa vida aí. Ô, Jank, o Renato já começou a agir como dirigente lá para reforçar o Grêmio para 2023? O Renato, por exemplo, Meneghete, ele não assistiu ao jogo do time de transição do Grêmio quando vários jogadores da equipe profissional estiveram nessa equipe pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, pelo Campeonato Gaúcho de Aspirantes, aliás. Entretanto, o Renato assistiu uma outra atividade agora nessa última sexta-feira. O Goiás estava em Porto Alegre fazendo sua preparação para enfrentar o Internacional e treinou no CT Presidente Luiz Carvalho. E o Renato desceu do vestiário, foi até o CT para acompanhar o treinamento do Goiás. E a gente sabe que o Renato tem um interesse e uma admiração pelo futebol do Pedro Raul, centroavante do Goiás. Isso gerou muito interesse por parte da imprensa goiana. Inclusive, isso foi questionado.
ao Pedro Raul, que fala agora no Donos da Bola sobre possibilidade de transferência até aqui para Porto Alegre, Inter ou Grêmio na próxima temporada. E o que eu almejo no momento, é terminar esse ano, ajudar a equipe a conquistar os objetivos. No ano seguinte, eu acredito que eu vou dar um salto importante na minha carreira. Tenho falado com meus empresários, eles me passam algumas situações. Procuro não comentar, não me ater nisso agora, porque o ano ainda tem 8, 9 jogos aí. Faz um encontro, o César na redação, tomando um cafezinho, eu elogio o Pedro Raul e ele não é tudo isso. Encontro no corredor, tomando um cafezinho, eu elogio, ele diz, não é tudo isso. É no bar, é fora da Band. Tu acha que esse jogador não serve realmente, César? Sabe que eu sou assim, né? O que eu vi, eu tenho um preconceito com relação a times que jogam para um jogador. Isso é um preconceito que eu tenho. E especialmente ao Goiás, eu tenho esse preconceito. Um time que joga, Dio, tem um monte de jogador do Goiás que vira craque, joga só no Goiás, não consegue jogar em lugar nenhum. Baldassi lembrou, teve um que foi campeão do mundo, né? Mas não era diferente, não é o mesmo caso. Você sabe o que eu tô falando. Tanto é que lá ele nunca foi o goleador do Goiás, o goleador era o Alex, né? A gente tá falando do Fernandão e do Pedro Raul. Vocês querem que ele tá falando do modelo do jogador do Goiás que desponta bem e que não confirma. E eu tô lembrando que o Fernandão confirmou. Um rapaz chamado Túlio também, que talvez não jogava nada. Luvador também não jogava nada. Tá, mas tem... Bom, eu não vou entrar nessa discussão com vocês. O que eu quero dizer é o seguinte, eu resolvi, ontem baixei um aplicativo e com todos os lances, que é um aplicativo que tem todos os lances e jogos inteiros desse jogador, e o que eu vou fazer? Eu vou ver. Eu vou ver com essa atenção que tu me pede. Vai ver o DVD dele? Não. É só ouvir o que eu falei. Não é. Só isso é ouvir o que eu falei. Eu disse, baixei jogos inteiros dele. Chamando de surdo. No Botafogo, no Japão, e eu vou ver. Por que eu vou ver? Tu não viu ele no Botafogo jogando? Eu vi, não me chamou tanto a atenção no Botafogo. E eu quero só, Baldassi, dizer o seguinte... E depois eu venho aqui, se eu achar que ele for melhor do que eu imaginei que ele fosse, eu vou dizer com toda a O Ribeiro Neto deu um depoimento, e a opinião, aprecio muito a opinião do Ribeiro, um depoimento importante sobre o ter visto o Pedro Raul do campo. No campo, né? Ter visto o movimento do Pedro Raul e ele é um jogador diferente. Vamos lá, Taigo, Lisieiro. Vamos lá, o Lisieiro. Ontem eu conversei com dirigentes do São Paulo, Meneghetti, que confirmaram que o jogador é aguardado na próxima temporada em São Paulo, tá? A multa rescisória, ou opção de compra, na verdade, que o Internacional possui em relação a esse jogador é muito alta para o padrão que o Inter pode ou quer pagar. A renovação de empréstimo, ela é praticamente descartada pelas partes. Por mais que o Lisieiro possa ganhar espaço nesse fim de temporada, é quase certo, Meneghetti, que o Lisieiro não jogará no Inter em 2023. Fala, CCD. Meneghetti, olha essa novidade da CE Grupo. Quer mandar um abraço e o César vai mandar também um abraço muito especial. Abraço, Ribeiro Neto. Então eu vou dar dois, já que ele vai mandar um, que eu sei qual é, então eu só mando um pro pai do Cássio Fernando, que é o nosso telespectador, o senhor Francisco Miguel dos Santos, de Santo Antônio da Patrulha, está de aniversário, né? Luciano Meneghetti está de aniversário, a todos os aniversariantes, aquele abraço! Santo Antônio, que eu acho que é a terra de onde nasceu o maior executivo de futebol em todo o país, Rodrigo Caetano. Aniversariantes em dia de craque, o Tiger tá aí ainda? Tiger! Não tá, já não está. Tu acha que vai perder o almoço? Hoje é aniversário do terceiro maior clube do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Pelotas. Pelotas faz aniversário, um clube fantástico da Pelotas, né? Conhece Pelotas, a capital do Mercosul ali. Ali, tu conhece Pelotas? Conheço. A Grande Pelotas, tu conhece? Na Boca do Lobo e no Bento Freitas. Tu conhece a Grande Pelotas ali, Montevidéu, Buenos Aires? Pelotas é o time da Camaquã. cidade. Pelotas é o time da cidade do Brasil, né? Só pra te provocar, precisava te provocar. Eu posso mandar um abraço também? Vai, abraço. Queria mandar um abraço pro Ribeiro Neto, que me deu esse chocolate. Cara, que coisa boa esse chocolate, velho. É florestal. Olha aqui. Paulinho, joga na hora aí o resultado Leite final da nossa com enquete interativa. É florestal, é bom, cara. Leite com Bota aí, Paulinho, a nossa enquete interativa aí, por favor. Torcedor colorado, o que você faria com Pedro Henrique? Alô, presidente Marcelo. Só venderia pelo valor pedido pelo Inter, 37. Não venderia não importando o valor. 63 pontos percentuais. Tá bem? Quer falar? E os 37 são gremistas que estão sonhando com a possibilidade dele sair. Gurizada, hoje às 7, Donos da Bola, versão rádio, Rádio Bandeirantes FM 94.9, canal do YouTube Esporte Band RS. Tchau, até amanhã, meio-dia.